Sejam bem-vindos ao nosso terceiro diálogo de inclusão. Eu sou Renato, sou diretor médico da Beneficência Portuguesa, sou um homem branco, calvo, estou trajando uma roupa social, um paletó cinza, camisa bege. Sejam muito bem-vindos a nosso terceiro diálogo de inclusão. Nosso diálogo de inclusão é um desenho que nós fizemos para poder conversar com toda a comunidade da Beneficência Portuguesa, corpo clínico, colaboradores, sobre uma das coisas que nós percebemos como fundamental, especialmente num sistema de saúde, que é dialogar sobre a equidade com que esse sistema se comporta com populações diferentes. E dentro desse objetivo, dentro desse nosso desejo, hoje, no Dia da Consciência Negra, a gente quer conversar um pouco sobre a equidade de acesso, a equidade do sistema de saúde para a população negra, e para isso eu tenho aqui convidados que vão nos ajudar bastante. Temos aqui hoje a doutora Simone Nascimento, palestrante, consultora de saúde mental nas organizações, mentor em inteligência emocional e carreira, radiologista, atualmente aborda saúde e qualidade de vida através de medicina do estilo de vida. Prazer, doutora Simone. Prazer. Temos aqui também a doutora Diana Santana, neurocirurgiã da BP, conhecedora da casa, atualmente pós-graduanda da Faculdade de Medicina da USP, com a temática de gênero e raça na área de saúde. Muito bem-vinda, Diana. E também aqui online temos o Arthur Lima, cofundador da Afro Saúde, palestrante, mestre em saúde, ambiente e trabalho e doutorando em medicina e saúde pela Universidade Federal da Bahia. Muito bem-vindo, Arthur. Obrigado. Eu vou começar o nosso diálogo, pedindo um pouquinho para que cada um aqui presente faça sua autodescrição e fale um pouquinho sobre si. Quem é você, as motivações, um pouco da história, só para a gente esquentar um pouquinho aqui e conhecer um pouco de cada um aqui dos participantes. Então, vamos começar aqui pela doutora Simone, depois a gente... Bom, eu sou Simone Nascimento, eu sou uma mulher negra de pele escura, estou usando tranças afro longas, quando eu estou de pé elas vêm até quase a cintura. Eu tenho estatura mediana, 1,65 m, eu gosto de achar que eu sou mais alta do que eu realmente sou. Um corpo mediano, estou usando um conjunto de calça e blusa beges e estou maquiada e com um brinco grande. Eu sou médica há quase 25 anos, em janeiro eu faço 25 anos de formada, me formei em Juiz de Fora pela Universidade Federal, fui criada em Minas e o meu objetivo desde sempre era, eu vou me formar e eu vou para São Paulo. E aí eu vim para cá, fiz radiologia, trabalhei por quase 20 anos com rastreamento e diagnóstico de câncer de mama, até que eu comecei a me incomodar um pouco com o fato de chegar sempre depois da doença. Eu chego procurando um câncer. E eu queria chegar antes. E aí comecei uma busca, o que eu vou conseguir fazer dentro do que eu sei, que é ser médica, para acalmar esse meu anseio. E aí eu fui estudar saúde mental e qualidade de vida no trabalho, fiz a formação em medicina do estilo de vida e fiz a certificação americana e comecei a trabalhar muito na questão de educação em saúde mesmo, tentando ajudar as pessoas a enxergar possibilidades em uma vida onde a gente não corre atrás do prejuízo, onde a gente tenta antes se cuidar, onde a gente tenta antes prevenir. Uma coisa que eu acho muito importante no Brasil, que a gente tem uma grande parte da população à margem dos sistemas de saúde, Uhum. Então eu diria que hoje eu estou no melhor momento da minha vida profissional e estou bem feliz. Bom. Doutora Diana. Bom, eu sou Diana Santana, falar um pouco aqui da minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, da pele clara, eu tenho cabelos crespos, curtos, estou usando um óculos azul marinho, estou com a camisa rosa de gola alta,
bem chamativa, com colar dourado e com uma faixa colorida na cintura e uma saia azul. Eu sou médica, eu fiz a minha graduação em medicina na Universidade Federal da Bahia. Vim aqui para São Paulo em 2009 para fazer residência de neurocirurgia na USP. Após a residência, eu achei que eu ia voltar para Salvador para fazer companhia ali ao meu querido Arthur, mas fui abraçada por essa cidade, me encontrei aqui no meu trabalho, nos serviços aqui em São Paulo. Trabalho na Beneficência Portuguesa desde 2013, e depois de começar a vida como neurocirurgiã, eu me dediquei aos estudos, eu fiz doutorado também na neurocirurgia da USP, e atualmente eu sou pós-doutoranda do Departamento de Neurologia com a temática de gênero e raça na área da saúde. Eu também me deparei, assim, com a Simone no meu dia a dia, com muitas discrepâncias no sentido de ver piores desfechos em pacientes negros e ver piores desfechos em mulheres, e no dia a dia, não só como médica, mas como paciente também e acompanhante de pacientes, de ver como o tratamento, muitas vezes, ele pode ser negligenciado, ele pode ser menosprezado em pacientes por conta da sua origem, por conta da sua pele, por conta da sua cor. E também lendo muito sobre grandes escritoras, né, que falam da temática racial, Bell Hooks, Angela Davis. A gente vai se deparando, né, no nosso dia a dia, vai se fortalecendo nessas leituras, e me surgiu muito esse incômodo e essa necessidade de estudar também, saber verdadeiramente, com termos científicos, com números e pautado em ciência, qual é o grau, né, dessa discrepância que a gente vê tanto no nosso dia a dia. E aí eu estudo o desfecho de pacientes submetidos a tratamento de aneurisma intracerebral, nos pacientes que foram tratados lá no Hospital das Clínicas, e na minha pesquisa eu vejo a discrepância de desfecho desses pacientes em relação ao gênero e raça. E, infelizmente, houve uma diferença no desfecho desses pacientes, que a gente pode conversar um pouquinho mais na frente. Perfeito. Arthur, te convido para fazer aí a tua apresentação. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com pessoas que eu admiro tanto. Simone, a gente se encontra em vários lugares, nós estamos aí no mesmo, sendo parceiro de uma outra organização também, isso é muito bom. E Diana de conterrânea, eu não sabia, mas eu sou Arthur Lima, eu sou um homem negro, cabelo black curto, estou com um fone branco, um headset, um óculos azul marinho, uma camisa vinho, e atrás de mim tem a parede branca. Estou aqui no escritório de casa, em Salvador. Tenho 32 anos, moro aqui em Salvador ainda, sou de Salvador. Sou cirurgião dentista de formação, me formei tem mais ou menos, vai fazer completar 10 anos, inclusive. 10 anos de formado, tive uma trajetória na odontologia, fui trabalhar no setor público, principalmente na saúde da família. Eu fiz uma residência em saúde da família. Em seguida, eu fui para o mestrado aqui na Faculdade de Medicina da Federal da Bahia, para o programa de Saúde, Ambiente e Trabalho, e comecei a pesquisar mais, porque despertei um interesse muito grande sobre saúde mental relacionada ao trabalho. Minha pesquisa foi sobre ansiedade em dentistas durante o período da pandemia, e foi nesse período do mestrado onde eu entrei no mundo do empreendedorismo, no mundo das startups. Acabei descobrindo um novo lado meu, criando a AfroSaúde, que é uma health tech, uma empresa de saúde e tecnologia, que a gente conecta pacientes a profissionais negros da saúde e bem-estar através da nossa plataforma de saúde digital, através também dos nossos programas de saúde mental e benefícios corporativos que a gente oferece para empresas e organizações. Então, o desconforto em relação à saúde da população negra vem muito de um pouco da doutora Simone, das questões de prevenção, e de Diana, doutora Diana também, de entender essas disparidades raciais. E aí hoje eu estou com um doutorado também na Faculdade de Medicina, e decidi, foi um fator determinante, inclusive, para que eu fizesse doutorado, que fosse relacionado à saúde da população negra. Então, eu estou finalizando meu projeto para começar a minha coleta, que é sobre capacidade para o trabalho e ansiedade em pessoas com doença falciforme.
E o que a gente está querendo estudar é identificar a nossa hipótese em relação a pessoas com doença falciforme, nos seus diferentes graus de severidade, possuem capacidade para o trabalho reduzida e maiores níveis de ansiedade. E aí a gente quer entender o que influencia em quê. E eu escolhi doença falciforme por ser uma doença que é prevalente aqui na população negra brasileira. Então eu estou nesses 3 lugares. O lugar da startup, mas também o lugar do estudo como doutorado e no lugar também da docência, sendo professor aqui em curso de odontologia. Gente, que riqueza, cada um de vocês com uma história bonita e muito ligada na questão do acesso à saúde, que é uma das coisas que a gente tem que lutar sempre como cidadão. Eu queria começar o nosso diálogo, na verdade, com uma reflexão. A gente está no 3º diálogo de inclusão e algumas vezes eu recebi feedback do corpo clínico, de algumas pessoas falando assim, olha, não é um assunto que precisa ser discutido, porque o que tem que ser discutido é que todo mundo é igual frente ao sistema de saúde ou ao atendimento, e numa certa quase ingenuidade, na minha opinião, de imaginar uma homogeneidade de atendimento que não existe. Então, mas isso é uma crença, isso, quando você vai conversando com as pessoas. Então, eu queria ouvir vocês um pouco, que têm atividades diretamente ligadas à inclusão da população negra, ligadas à saúde. Por que esse é um tema importante para ser discutido em um hospital? Por que não dá simplesmente para a gente falar assim, colegas do corpo clínico ou enfermagem, atentem-se a tratar todo mundo igual? Por que o tema tem que ser discutido? Porque não é achar, né? A ciência, ela já traz muitas respostas para a gente em relação ao que a gente vê no dia a dia de discrepâncias relacionadas ao tratamento de pacientes negros, né? Então, a gente já tem muitos estudos que falam que pacientes negros recebem menos analgesia, principalmente no parto. A gente vê discrepância em pacientes com tratamento de HIV e doenças infecto-contagiosas, com piores desfechos, piores mortalidades em mulheres negras no seu período de materno, né, após o parto, desfecho também para crianças recém-nascidas. Então, são muitos estudos que temos. Infelizmente, esses estudos eles são mais recentes, porque só para você ter uma ideia, só a partir de 2017 que o Sistema Único de Saúde incluiu a categoria raça como sendo uma coisa obrigatória no preenchimento de dados de saúde. Então, durante muitas décadas, o nosso sistema de saúde simplesmente não tinha dados científicos, porque esse dado ele não era coletado. Então, quando você não tem conhecimento, você não tem acesso às respostas de uma forma mais assertiva e mais cientificamente falando. Então, a partir do momento que a gente começa a ter acesso a esses dados, quando a gente começa a tirar a invisibilidade do povo negro, a gente começa a ter os dados reais do que realmente acontece em termos de saúde pública para essas pessoas. Então, a gente tem dados científicos que corroboram que existe essa diferença, não só no acesso, quanto no desfecho, quanto no cuidado. E, a partir daí, a gente precisa ter uma total noção de que, sim, existe diferença, então a gente precisa tratar pessoas diferentes de uma forma que ela seja equitativa, de uma forma que ela seja diferente, para que as pessoas, no final, tenham um nível de saúde equitativo. Né, Simone? E tem uma coisa que as pessoas, geralmente, elas falam quando a gente vai falar, né, quando traz essa fala, tem que tratar todo mundo igual, e as pessoas dizem, eu não vejo cor. Uhum. E aí, é uma coisa que as pessoas, quando as pessoas falam, elas falam no intuito de se defender, de dizer que elas não tratam as pessoas diferentes a partir da cor delas. Só que quando você diz isso, primeiro que todo mundo vê, mas usar isso como defesa significa que você está ignorando completamente todo o contexto biológico e psicossocial daquela pessoa. Se você não consegue ver que uma pessoa é diferente da outra, você tem que ver cor. Porque
tanto do ponto de vista biológico, a gente tem doenças que afetam mais pessoas brancas, doenças que afetam pessoas mediterrâneas, doenças que afetam pessoas negras. Só por esse pressuposto, precisa ver cor, precisa tratar as pessoas diferentes, porque elas são diferentes, né? E aí tem os aspectos psicossociais, de onde a pessoa vem, o contexto onde ela foi criada, a forma que ela foi criada. Se é uma criança negra, a gente tem estudos que falam que as crianças negras recebem menos afeto dos professores na escola. Isso determina até a cognição, isso tem impacto até na cognição. Então não tem como a gente dizer, não vejo cor como forma de se isentar da responsabilidade de, sim, olhar para as pessoas de uma forma diferente e aí praticando a equidade, porque você vai tratar de forma desigual os desiguais, para no final, como a Diana disse, está todo mundo mais ou menos, minimamente parecido. Então, é uma coisa que me incomoda profundamente. Eu já tenho calafrios quando alguém fala, eu não vejo cor. Você está vendo errado? A gente precisa ver. E a gente precisa ver, não é para discriminar, a gente precisa ver justamente para cuidar de forma adequada de todas as pessoas, né? Então, por isso que eu acho que não dá para esse discurso, a gente precisa tratar todas as pessoas iguais. Isso é o básico da humanidade, né? Isso é o básico da ética das relações. Vamos tratar todo mundo bem. Tá, mas o que cada grupo de pessoa precisa, né? Já eu quero ouvir o Arthur também, mas é uma confusão entre direitos iguais e ações iguais. Ações iguais, Para exato. garantir direitos iguais, você precisa adaptar a tua ação, né? Exato, exatamente. Tem uma coisa muito importante em relação a esse assunto, que é a questão da história. Principalmente a história da saúde no Brasil, a história da medicina, da odonto. Bebe de fontes de informações europeias e americanas. A primeira escola de medicina do Brasil, que é aqui no Terreiro de Jesus, Salvador, quem fundou? Franceses, ingleses, etc. E é uma medicina e uma saúde toda baseada em uma visão da Europa, depois veio dos Estados Unidos, que também traz muitas questões. E o interessante é que, por exemplo, se a gente for nos Estados Unidos, a gente consegue ter muito mais dados sobre raça e outros marcadores na saúde do que no Brasil. E olha que o percentual de população negra nos Estados Unidos, eu acho que não chega nem a 10%, eu não sei muito essa informação, mas é muito baixo. Então, foram esses saberes que moldaram a construção do conhecimento do que é saúde. Se a gente olhar para os livros hoje, livros de anatomia, os livros de anatomia só mostram como as doenças se comportam ou qual é a característica de normalidade mostrando que a normalidade é de peles não negras. E isso já traz um estigma e um viés, desperta um viés muito inconsciente na formação das pessoas. E aí, como a gente falou, aqui tem pesquisadores, como falamos sobre dados e pesquisa, qual a principal revista que durante todo esse tempo teve destaque na saúde? É a Nature. E a revista Nature veio ao longo dos anos propagando essa ideia da hierarquia racial, mascarando dados, até que quando virou a pandemia e aconteceu tudo com George Floyd, o que foi que eles fizeram? Pessoal, erramos, viemos publicando muitas pesquisas com o mito da hierarquia racial, que aumentavam as iniquidades em saúde, reforçando diversos estereótipos e estigmas. O que foi que a revista Nature fez? Vamos agora endossar, inclusive, a publicação de pesquisadores negros, a publicação de pesquisas que tratem sobre as questões de raça, porque, como a doutora Diana falou, existe um problema. Não tem dados, ninguém vai olhar para aquilo. E eu também sou da pessoa dos números, dos gráficos, das estatísticas. Inclusive, a minha pesquisa é quantitativa justamente por isso, para mostrar por A mais B o que é que influencia em quê. Pessoas precisam ver números para poder entender. Então, quando a revista Nature faz isso, nesse ponto 2020, 2021 ou 2022, dizendo que vai endossar e as publicações sejam mais diversas, a gente entra em um momento importante onde o acesso à informação científica, que como a pesquisa de doutora Diana, ou a minha pesquisa de mestrado, a minha pesquisa de doutorado, o trabalho da doutora Simone, vai já chegar na comunidade acadêmica, científica e que faz responsável por atendimentos de saúde, que existe uma questão racial por trás. Então, se a pessoa diz que não vê cor, eu sugiro colocar aqui as lentes ou óculos do futuro, porque, inclusive, a equidade racial não é nem da vontade, é do futuro mesmo, sabe? Porque é uma pauta que é mundial. Eu estive na Assembleia Geral da ONU e os eventos de saúde falam sobre equidade racial em saúde. Pensando em pessoas negras, pensando em pessoas de origem asiática, pensando em latinos. Então, o mundo está pensando nisso, pensando em ter diversidade nos ensaios clínicos randomizados, pensando em ter diversidade
na força de atendimento em saúde, pensando em ter diversidade na construção de tecnologias baseadas em inteligência artificial, inclusive para poder a gente reduzir e evitar alguns vieses. Perfeito. Eu estou olhando aqui um pouco os nossos pontos que a gente quer debater, e tem um que eu vou passar um pouco na frente, porque acho que ele se conecta bem com o que a gente está falando. Tem uma série de estereótipos que às vezes são reproduzidos e que no final das contas pode ter impacto, por exemplo, na assistência. Você falou, por exemplo, analgesia, né? Eu me lembro, na minha graduação, de ter ouvido, a dor varia muito, o japonês, qualquer coisa, sente dor, já a população negra não, é muito resistente à dor, não sei o que e tal. E esses vieses são catastróficos, porque eles... Que outras percepções vocês identificam que, às vezes, é reproduzido de maneira crítica, crenças, estereótipos, coisas que a gente tem que parar e falar assim, vamos desconstruir isso, porque senão a gente não vai construir um sistema de saúde equitativo. Eu acho que a questão de analgesia é algo importante. O pressuposto, muitas vezes, principalmente por essa questão da cegueira que existe, né, em relação à cor, existe uma cegueira de que aquela pessoa também que está ali, a pessoa negra, ela não teve acesso à educação, ela não teve acesso ao conhecimento, e às vezes o médico, a pessoa que está ali no processo ali de diálogo da saúde e doença, ele pressupõe que a pessoa que está ali, ela não tem o conhecimento, ela postergou o tempo que ele precisava para ir tratar, ele não vai saber lidar com aquilo dali. Então, são muitos vieses inconscientes que a gente, enquanto médico, ao se deparar com um paciente negro, acha que não vai conseguir oferecer ali o seu melhor para o tratamento e para o cuidado daquele paciente. Então, não é só o paciente, muitas vezes a gente chega no hospital enquanto profissionais de saúde e as pessoas não enxergam a gente como médicas, não enxergam a gente como produtora de conhecimento, não enxergam a gente como pessoas que têm conhecimento. E até na minha pesquisa, infelizmente, nos dados que eu encontro, eu pareei os pacientes também para nível social, para o nível educacional, e as pessoas que tinham um nível educacional mais alto, mulheres negras, foram as que tiveram os piores desfechos. Então, são muitos pressupostos, são muitos vieses inconscientes que estão embutidos ali no cuidado médico. A gente também tem um erro muito grande na nossa formação. A gente não teve acesso à educação em saúde da população negra, a gente não sabe lidar com o paciente desde ali da nossa formação, e eu acho que o mundo está evoluindo, a gente está obtendo esses dados e a gente precisa adequar todo esse sistema. Eu acho que tem que começar na base, tem que começar na nossa formação médica, para como a gente vai entender esse paciente, como a gente vai entender a sociedade que ele está inserido, entender o contexto socioeconômico, cultural, religioso, né, para a gente abrir a nossa mente e conseguir cuidar desse paciente sem ter todas essas barreiras, sem todas essas camadas que a gente não consegue atingir. Né? O que você acha, Simone? Eu acho que é isso mesmo, a começar pelo viés em relação à nossa própria pessoa, né? Uhum. Hoje mesmo uma paciente entrou na sala para fazer exame, a assistente de sala, essa é a doutora Simone, que vai fazer seu ultrassom, e aí a paciente se deitou, e aí ela virou para mim, a primeira coisa que ela perguntou foi, você é técnica, né? Então, assim, isso gente, eu vou fazer 25 anos de formada. Há 25 anos as pessoas entram e não conseguem me enxergar como médica, mesmo que eu esteja sentada no lugar que o médico senta, com a roupa que o médico usa. Então, já começa por aí. Quando você não consegue enxergar, e isso não são só os pacientes, os pares, o segurança, o manobrista do estacionamento, a partir do momento que você não consegue enxergar determinado grupo racial, no caso as pessoas negras, em determinados espaços ou locais, isso vai se reproduzir no atendimento também. Sim.
Você olha para aquela pessoa como se ela não devesse estar ali, recebendo aquele cuidado, já que você não vê essa pessoa como a produtora do cuidado, que dirá recebendo o cuidado naquele espaço que, em teoria, não combina com aquela pessoa. Né? Então, eu acho que começa muito por aí, e enxergar as pessoas negras, como a Diana falou, como incapazes de serem gestoras da própria saúde, gestoras do seu cuidado, com capacidade de entender as informações e de serem parceiras mesmo ali numa jornada de saúde. É quase como uma menos-valia, assim. As pessoas são vistas como incapazes. E a partir daí se reproduz um cuidado vertical, e que não olha de fato para as necessidades daquele indivíduo, daquela pessoa, né? E eu acho que é uma das piores das piores coisas que atravessam os cuidados em saúde, de todos os profissionais de saúde, são os vieses em relação a determinados grupos, porque isso marca tudo que a gente faz, desde o bom dia que a gente dá até o carimbo final de uma prescrição ou de uma assistência. O viés é uma questão crônica, já é latente, como vocês falaram, então estou resgatando aqui um pouco sobre o que acontece na odontologia. Eu já li diversas pesquisas que compararam a conduta de cirurgiões dentistas. Eles tentaram ser cegados, né, durante a conduta do estudo, mas o desfecho foi que para pacientes negros eles ofertavam sempre um tratamento mais mutilador. Pensando aqui no que é mais mutilador na odontologia, a gente fala de uma extração dentária. E aí, o mesmo paciente, o caso clínico não via somente a foto das unidades dentárias, e aí tinha lá a descrição dos pacientes, pessoa negra, etc, etc, pessoa branca, etc, etc. No final do dia era o mesmo paciente. Mas para o paciente branco era sempre ofertado um tratamento mais conservador. Pensando aqui na odontologia, conservador, a gente faz uma restauração ou fazer um tratamento de canal e depois uma restauração, uma prótese. Mas o paciente negro é sempre ofertada logo a extração dentária, que é a perda de um órgão, é retirar um órgão de alguém. E a população negra tem esse histórico na odontologia, de fato, de mutilação mesmo, que cai muito no que a doutora Diana falou, do mito da dor, de achar que as pessoas negras são mais resistentes à dor. E isso vem lá da época da escravização de pessoas negras, onde a qualidade das pessoas escravizadas era mensurada pelo nível de suporte da dor, pela força dos dentes, etc. Então isso saiu de uma questão histórica e social do mundo, entrou na saúde como um fator determinante também de desdobramento, de desfecho e cuidados. E isso acabou sendo reproduzido nas formações de saúde, na medicina, no odonto, enfim, em todas as áreas. E tem uma questão muito grave, mas ainda é o fato de temos uma política nacional de atenção à população negra, temos uma política de atenção às pessoas com doença falciforme, que é prevalente na população negra brasileira. Nessas premissas dessas políticas, inclusive, fala sobre o registro de raça-cor para os profissionais em formação. Eles não são ensinados a perguntar. A declaração de raça-cor é algo autorreferenciado. Eu não vou chegar, preencher o prontuário de doutora Simone e marcar que ela é uma pessoa preta. Eu preciso perguntar para ela, para que ela me diga que ela se considera uma pessoa preta. Aí eu marco. E aí na formação em saúde a gente não aprende isso, a importância desse dado. Então isso é levado para a prática clínica. E aí o problema que a gente viu na pandemia no início, que era a ausência dos dados segmentados por raça, mesmo a ficha de notificação de doenças do Sinan, seja de Covid, qualquer outra condição, sendo obrigatória o preenchimento do quesito raça-cor. Perfeito. Tem uma pesquisa que a BP fez em parceria com a Ipsos. A Ipsos Digital é um instituto de, na verdade, pesquisa lato sensu, é quem faz, por exemplo, nossa pesquisa de satisfação, por exemplo. Mas você tem ferramentas para fazer esses questionários para outras populações que não só da BP. E dentro da metodologia da Ipsos, nós procuramos aí, até para entender um pouco o contexto do sistema de saúde privado, a gente procurou pessoas que tivessem passado por
qualquer hospital privado nos últimos 6 meses. Então, necessariamente teve alguma consulta, um pronto-socorro, uma cirurgia, alguma coisa. E, ao todo, a gente conseguiu entrevistar 400 pessoas e, no recorte, 35% de pessoas negras entre pretos e pardos. Algumas perguntas foram feitas, né, sobre nível de acolhimento, respeito e atendimento, principais barreiras enfrentadas e a vivência, se já presenciou alguma discriminação ou tratamento inadequado em um hospital. E antes, né, da gente falar do paciente, eu não queria deixar de passar um ponto importante, que é a desqualificação do profissional, né? Você chegar numa sala, a doutora está aqui, eu falo, você é técnica. Enfim, imagino a quantidade de vezes e a quantidade de força que tem que ter para isso poder ser repelido da maneira adequada, garantindo a natureza da profissão, que é cuidar dos outros. Mas, nessa pesquisa, a gente teve aí pessoas brancas, 29%, relatando que teve um nível de acolhimento entre excelente e excelente nível de acolhimento, e quando a gente foi para outras etnias, não só a população negra, 24% considerando que o nível foi excelente, ou seja, uma queda, tem questões amostrais, enfim, não sei se o Q quadrado dá diferença, mas também não foi uma pesquisa grande em termos de N. Na percepção de vocês, aonde que os profissionais de saúde estão pecando? Onde que a gente, como hospital, e aí eu falo não só o profissional de saúde, mas o próprio planejamento do serviço de saúde, poderia melhorar para a gente melhorar a questão do acolhimento? A primeira coisa que eu acho é representatividade. Quando você não se vê num espaço, você já chega nele desconfortável. Então, quando os pacientes os pacientes negros chegam num espaço de atendimento de saúde, ele muito raramente vai ser atendido por alguém que se parece com ele, que se parece com o pai dele, com a mãe dele. E isso, mas isso não tem nada a ver. Mas a gente tem dados, tem estudos que falam que você ser uma única pessoa do seu gênero ou da sua raça num espaço traz desconforto psíquico, diminui a sua segurança psicológica naquele lugar. Então, a representatividade, para mim, já começa. Você chega no hospital, se você começar a observar lá de quem pega o seu carro, de quem está fazendo a limpeza do chão, aí você passa pela recepcionista, vai para os corredores de atendimento, vai para o setor administrativo e chega na diretoria. Você vai clareando lá do primeiro nível de atendimento até a diretoria. E aí as pessoas não vão se ver. E elas não vão se ver, elas já vão ficar desconfortáveis aí. Então, já começa pela falta de representatividade, eu acho que é um ponto muito importante. E aí a gente entra em vieses, o fato de que, de fato, o atendimento é diferente. E eu digo isso como paciente, aí eu estou tirando o chapéu de profissional de saúde e estou me colocando como paciente. E como eu sou uma paciente que estuda relações étnico-raciais, que estuda o atendimento em saúde, eu observo a forma como eu sou tratada e como uma pessoa que do meu lado é tratada. Eu observo como, às vezes, o primeiro olhar é para uma pessoa branca que está do meu lado, mesmo que não seja, e isso quando eu estou com minha filha, quando eu estou sozinha, o atendimento é diferente. E quando a gente fala isso, gera um grande desconforto. Mas eu não trato ninguém diferente. E a gente precisa despersonalizar. A gente precisa ver como instituição, porque aí a gente vai educar todas as pessoas para que elas entendam que isso é um problema geral. Todo mundo faz isso. Todo mundo tem esse viés de atendimento mesmo. E eu acho que falta educação étnico-racial, faltam discussões sérias e embasadas, falta trazer números e dados, porque fica todo mundo muito no achismo também. Mas eu não acho que é assim. Não, mas a gente tem dados, a gente tem pesquisas, e de 2017 para cá que a gente começou minimamente a introduzir raça e cor nos questionários, a gente começa a produzir
ciência em cima disso. Então, não é o que eu acho, é o que os números dizem. E os números dizem que a gente tem iniquidades em saúde baseadas na cor. Então, a gente precisa tratar disso dessa forma. Eu acho que a falta de embasamento mesmo nas condutas, e não dizendo na conduta do profissional de saúde especificamente, mas da conduta que se toma como protocolo de atendimento, por exemplo. Antes de você falar, só um comentário sobre representação. Eu me formei em 2000, bem pré-cotas, bem pré. Você olha as fotos da minha turma, das turmas anteriores e alguns anos para frente, todo mundo mais branco que eu. E aí você olha aquilo e fala, isso não é normal. Num país como a gente. Não é normal. Isso não é... E é interessante como até o assunto ganhar relevância social, como passou anos, décadas, totalmente despercebido e naturalizado, né? Você vê lá aquelas fotos em parede, todo mundo branco. Puxa. Mas até no seu dado aí da sua pesquisa, você tem 35% dos pacientes atendidos como negros, né? Isso. E qual é a população brasileira de pessoas negras? Mais de 50%. Aqui em São Paulo, eu acho que é em torno de 40 e poucos por cento. E só 35% estão aqui frequentando o hospital privado e que tiveram experiências de saúde em hospitais privados. Então, já existe uma iniquidade desde o acesso, né? Tem uma iniquidade do tratamento e tem uma iniquidade na representatividade. Eu, como médica, né, como neurocirurgiã, eu recebo muitos pacientes negros, a gente tem uma comunidade, um quilombo formado por médicas negras e que a gente se autorreferencia, a gente tem um cuidado de tal, o Arthur também tem uma ONG e que está trabalhando também com essa questão de referenciamento para profissionais de saúde negros, e eu recebo no meu consultório muitos pacientes negros que referem, falando mesmo, eles chegam, doutor, eu nunca tive um atendimento desse na minha vida, eu nunca tive quem me olhasse dessa forma, e não sou só eu que falo, existem estudos americanos que falam que tem comprovação estatística de que pacientes negros tratados por profissionais de saúde negros, eles têm uma percepção melhor de cuidado e têm um desfecho melhor de cuidado. Depois eu posso até buscar essa referência, acho que, se eu não me engano, foi publicado no JAMA. Então, existe essa necessidade de a gente adequar o sistema de saúde, adequar o cuidado e, mais do que nunca, estudar saúde da população negra desde a faculdade e melhorar a nossa representatividade de profissionais de saúde para ter uma equidade de cuidado e de acesso aí para os pacientes. Essa pesquisa foi do JAMA mesmo, eu já vi. E tem algumas pesquisas que, inclusive, são segmentadas por áreas. Tem uma relacionada a parto e recém-nascido, a tendência de sobrevivência diante de uma complicação. Tem uma que é só com homens negros com diabetes. Então, tem essas... não subpesquisas, mas esses desdobramentos de especialidades. E acho que isso embasa bem o que a gente faz na AfroSaúde enquanto uma startup, como uma empresa que é saúde e tecnologia e que entra em uma área que já é difícil para falar sobre saúde da população negra e que entra em outro lugar que é muito difícil para falar sobre tecnologia e inovação para grupos que são subrepresentados. Lembro que quando eu fui apresentar sobre a AfroSaúde na primeira vez, a pessoa na banca da apresentação de uma competição disse, mas vocês estão segregando. Então, qual é o entendimento que as pessoas têm diante dessa temática? E é importante a gente reforçar, visto que a comunidade que acompanha aqui esse podcast é da saúde, é médica, é da ciência, nós não estamos dizendo que pessoas negras só devem ser atendidas por outras pessoas negras. O que a gente está dizendo aqui é que a gente precisa ter também o poder de escolha de quem a gente quer que nos atenda e que nós tenhamos um lugar para onde ir quando a gente quer essa representação em um atendimento de saúde, qualquer que seja. Em uma questão mercadológica mesmo, até pensando no atendimento privado. Toda a questão de fazer com que o dinheiro, as oportunidades girem também dentro desses profissionais. E se a gente entrar numa questão mais voltada para o mundo de trabalho, inserção de pessoas negras que atuam na saúde no mundo do trabalho,
essas pessoas também sofrem uma barreira muito grande nas portas de entrada. Enorme. Porque exigem milhões de credenciais, milhões de referências. Tem a questão, se eu falar aqui da medicina, que tem hospital onde o núcleo é todo familiar, porque é a família de pessoa X, que é toda de uma especialidade, então todas aquelas pessoas são empregadas. E aqui a gente não diz que precisa baixar a régua do critério para pessoas negras, mas que não é isso, inclusive. Porque aí a gente tem, inclusive, temos pessoas negras em nível de excelência altíssimo, que não entram em determinados lugares, não conseguem encabeçar uma pesquisa, não conseguem conseguir financiamento para uma pesquisa ou qualquer outro tipo de desdobramento na saúde, simplesmente pelo fato de serem pessoas negras. Não porque falta currículo, porque falta credencial, porque falta página no currículo Lattes, publicações, etc. Essa barreira acaba sendo muito grande e quando a gente construiu a AfroSaúde lá em 2019, foi muito pensando nesse espaço, onde a gente dá o poder da escolha para as pessoas. Eu estava falando antes aqui com o doutor Renato, antes de vocês chegarem, que temos pacientes não negros que pagam pelo serviço na AfroSaúde. Isso é ótimo, porque a gente fura a bolha do que a gente quer. Fura a bolha do mercado de saúde para mostrar que é costume, querido, de entrar em um teleatendimento e ter lá uma pessoa como a doutora Simone, a trança enorme, a pele preta retinta, tá lá te atendendo com toda a qualificação técnica que tem, ou que vai ter uma Diana com todo o seu conhecimento sobre neurocirurgia e eu na odontologia. Se acostume com isso, não fala muito de novo normal, acho que é tão ruim falar o termo novo normal, se acostume com o óbvio. O óbvio de que somos 56% da população brasileira, então é óbvio que nós estejamos mais presentes em alguns espaços. Então, assim, a gente tem uma movimentação muito grande que precisa ser feita pensando em construção de conhecimento, pensando em estrutura de saúde, pensando na entrada das pessoas negras dentro dos diversos pontos de atenção à saúde para que a gente consiga, de fato, reduzir a inequidade para tentar chegar a um status de equidade para só lá na frente chegar a um status de igualdade. Até voltando no que você falou sobre a época que você formou, a gente formou no mesmo ano, formei em janeiro de 2000. Que as fotos das formaturas de medicina eram todas pessoas brancas, né? E a gente passou séculos naturalizando espaços inteiros só com pessoas, mesas de restaurante, congressos, mesas de congresso com pessoas brancas. E ninguém falava nada, assim. Pessoas brancas não se incomodavam com isso, né? Muito raramente, óbvio que você sempre tem uma voz dissidente, mas de modo geral isso era muito naturalizado. Então hoje, quando a gente começa a trazer as discussões sobre representatividade, a gente começa a ter pessoas negras, às vezes a gente sai um grupo de 10, 15 mulheres negras, nossa, mas agora só pessoas negras? Quando eram só pessoas brancas, vocês falavam alguma coisa? Essa é uma pergunta que eu sempre trago. Qual é o seu incômodo, já que, anteriormente, o fato de ser muito homogêneo para pessoas brancas nunca te incomodou? Tem um livro muito doloroso chamado A Vida Imortal de Henriqueta Lacks. Não sei se vocês já leram. Quem trabalha com cultura de célula já fez tem uma célula tumoral que é a RILA, que na verdade vem de Henriqueta Lacks, que era uma paciente do Johns Hopkins na década de 50. Agora já inclusive me arrepiei. Também. E esse livro descreve a biografia dela, mas o Johns Hopkins na década de 50 estava ainda sob influência, sob legislação segregacionista, né, as leis de Jim Crow. E a enfermaria onde ficava os negros era a enfermaria de pesquisa. Então, por muito tempo foi naturalizado a ideia de que o papel do negro não é o profissional de saúde, ele é o objeto da pesquisa. E você vê isso assim na forma como a célula dela se espalhou pelo mundo inteiro até hoje. E, enfim, tem toda a questão ética que ela nunca soube. Milhares de pessoas enriqueceram com as pesquisas feitas com as células dela e a família, enfim, foi totalmente abandonada mesmo depois de saber o uso que foi dado aí para as células, né? Então, sim, tem uma questão importante de ocupação de espaço
e a mesma naturalidade com que foi tratado ser tudo branco na universidade, de vez em quando me assusta também ouvir um discurso assim, mas e agora? Né? Quer dizer, na população brasileira fazer esse questionamento, mas enfim. Bom, a gente está aqui no adiantado da hora e eu não tenho dúvida de que a gente vai conversando bastante. Mas tem, até pela riqueza da experiência de cada um aqui, eu queria entender um pouquinho e queria compartilhar com os nossos ouvintes um pouco das escolhas e histórias que vocês fizeram de atividade profissional. E aí eu vou começar um pouco com a Diana, falando um pouco. Diana, conta pra gente um pouco desse pós-doc, assim, como é que surgiu a ideia, como é que brotou, como é que... Surgiu com a necessidade, né? Primeiro com o meu histórico, né, de uma pessoa negra inserida num ambiente branco durante toda a minha vida. Eu sou uma menina que estudou em Salvador, desde o primeiro ano da escola. Eu estudei em uma escola particular, lá em Salvador, na capital negra, né, maior capital negra fora da África, no mundo. E eu era uma das 3 crianças negras dentro daquela sala de aula de um colégio privado em Salvador. E continuei a minha trajetória durante toda a minha vida escolar como sendo uma única pessoa representativa da minha raça, da minha cor, ali naquele espaço. E aí entrei na Faculdade de Medicina, na Universidade Federal da Bahia, também como uma minoria, apesar de estar, mais uma vez, ali na capital negra. Éramos eu e mais outros 5 colegas numa classe de 80 alunos. Também venho de uma era pré-cotas, né, como você também se formou, e sempre como única naqueles espaços, sempre como vivenciando o dia a dia de um corpo negro num mundo de pessoas brancas, não apenas como na parte do conhecimento, mas também no parte do cuidado da saúde. E vim aqui para São Paulo em 2009 para fazer residência de neurocirurgia na USP, mais uma vez como uma única, né, nessa trajetória. E me chamava muito a atenção também quando no meu dia a dia ali no Hospital das Clínicas, das pessoas não me identificarem como uma médica residente, como uma médica residente de neurocirurgia. Muitas pessoas vinham, eu com o meu jaleco, ou com escrito lá, doutora Diana Santana, neurocirurgia, ainda não era neurocirurgia, mas colocava neurocirurgia no meu jaleco, e as pessoas me pediam, o paciente chegava e dizia, tá sujo aqui o chão, né? Uma total falta de reconhecimento, né, de que aquela mulher negra que estivesse ali pudesse ser também uma médica, a neurocirurgiã e a responsável pelo cuidado ali daquele paciente, não uma pessoa que está limpando o chão, porque muitas vezes é o imaginário, né, da pessoa que está indo ali para o hospital para receber cuidado de saúde, ela vai ver uma pessoa negra, ela vai automaticamente relacionar nos níveis de hierarquia do ponto de vista social, né, e de conhecimento mais baixo. Enfim, me vi inserida nesse contexto, né, ao longo da vida, vi muitos pacientes negros também terem desfechos desfavoráveis, o quanto que no dia a dia, com cuidado com outros colegas de serviço e de hospital, também ter a diferenciação no cuidado dos pacientes negros. E ao longo da minha vida, após a residência, vim trabalhar no serviço privado, majoritariamente aqui em São Paulo, mais uma vez também como única em todos os espaços. Não me esqueço de um dia aqui no Hospital Beneficência Portuguesa, aqui a gente no centro cirúrgico, a gente tem uma cor, né, de roupa que é diferente para os médicos e para outros, cada profissional de saúde tem uma cor diferente da sua roupa. Eu me lembro de um dia, numa cirurgia minha, estava me escovando para entrar na cirurgia de um paciente do meu nome e uma pessoa veio falar, você que é a instrumentadora da doutora Diana. E aí era mais fácil eu ter errado a cor da minha roupa do que eu ser a neurocirurgiã, chefe ali daquela equipe, chefe ali naquela sala. Então, são muitos atravessamentos que a gente vive no nosso dia a dia enquanto profissional de saúde e também
ver isso no dia a dia dos meus pacientes sempre me sensibilizou, estudar muito essa questão da saúde da população negra, e ler muitas autoras negras. Isso também me fez cada vez mais. Quando eu fiz o doutorado, eu não fiz um doutorado voltado para a questão racial, mas ao longo dos meus estudos e no meu aprimoramento científico, eu senti muito a necessidade, acho que foi uma coisa que me chamou, um chamado ancestral, eu acho, que estava ali dizendo, não, Diana, você tem que seguir para isso, você precisa estudar gênero, você precisa estudar raça, você precisa contribuir para essa formação e para essa informação na área da saúde. E aí, no ano passado, eu fui aprovada pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. Eles abriram um edital para 50 pós-doutorandos negros para receberem uma bolsa de pesquisa, e foram mais de 1.000 pessoas pós-doutorandas de todo o Brasil concorrer para essa bolsa. Eu fui uma dessas 50 pessoas que passou. Então, hoje eu sou bolsista da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP, justamente numa tentativa de trazer, né, estudos voltados para a população negra dentro da universidade. Aquilo que o Arthur falou, né, da dificuldade que a gente tem de acesso e da dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia de frequentar certos espaços, certos ambientes, justamente muitas vezes por falta de incentivo, não só científico, como científico-financeiro, ou incentivo financeiro. E é muito importante que toda a sociedade se mobilize para isso, não só do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista científico, e a iniciativa privada, ela também precisa dar a sua contrapartida, porque se não tiver nenhum tipo de incentivo, é muito difícil a gente conseguir, além de tudo que a gente já tem que dar conta na nossa vida, ter que dar conta de bancar isso daí sem ter uma fonte de financiamento, muitas vezes por falta até de interesse institucional. Mas, enfim, eu fui uma dessas 50 contempladas, e temos um grupo de 50 pós-doutorandos negros e negras da USP que estudam raça e gênero dentro da universidade, em todos os seus aspectos científicos. Tem pesquisa desde a área de tecnologia, da área da saúde, da área biológica, e são pessoas que estão juntas pensando em como a gente pode melhorar essas estatísticas e quando a gente pode melhorar os desfechos de saúde, quanto a gente pode melhorar para a nossa população. Então, estou aqui. Muito bom. Eu vou tentando seguir uma sequência que não sempre é a mesma. Então, agora eu convido o Arthur para falar um pouquinho como é que surgiu a ideia da Afrosaúde, como é que veio esse desenho da empresa com esses valores, com esses princípios, com esse caminho. Bom, como eu falei anteriormente, a Afrosaúde, a ideia surgiu enquanto eu estava ainda no mestrado. Foi o primeiro ano do mestrado aqui na Faculdade de Medicina, mas veio de um pedido de uma outra colega dentista e queria indicar uma paciente dela para um endodontista, um especialista em tratamento de canal. Mas a paciente queria que esse especialista fosse uma pessoa negra. E aí eu me questionei, perguntei para ela por quê, e ela disse, olha, essa minha colega que pediu a referência também é uma dentista negra, de periodontia, faz a parte de gengiva. Olha, eu atendi uma paciente, ela precisa fazer um canal, ela foi para outro dentista para fazer tratamento de canal e ela sofreu racismo durante o atendimento. Então agora ela só quer ser atendida por um outro dentista negro, e como eu não sou da área de endodontia, eu não consigo resolver a demanda dela. Então esse pedido chegou para mim, eu lembro que eu busquei nos grupos, não na minha turma, porque éramos 63, 5 pessoas negras, eu sabia que nenhuma das 5 eram da endo. Fui ainda no Facebook, outros grupos assim, 2019, e eu não encontrei esse profissional. E isso foi durante a aula, então eu escrevi um papel assim da folha, uma plataforma para conectar dentistas a pacientes negros, e fiz um rabisco mesmo, tipo um fluxograma, e na minha cabeça não era algo, mas não era uma empresa, até porque eu não sabia sobre startups, empreendedorismo, nada disso. Então eu levei essa demanda para casa para dialogar com o Igor, que é meu sócio, mas também é meu companheiro há 8 anos já. Então eu sou casado com meu sócio. A gente tem empresa juntos.
E aí eu tô lembrando agora de um problema que eu tive de dermato e de foliculite capilar, e eu passei por diversos esquemas de tratamento, muitos não resolveram, muitos agravaram, e eu não consegui resolver. Ele não encontrou um especialista em pele negra, médico, em Salvador. E aí ele falou assim, isso pode dar uma startup, a gente pode trabalhar com impacto social, que é a resolução de um problema crônico da sociedade, ou tentativa de mitigar, mas pode ser uma empresa, um modelo de startups, podemos utilizar a tecnologia para isso. Então, a partir daí que veio toda a criação da AfroSaúde, onde a gente reúne esses profissionais, temos uma rede com mais de 2.000 profissionais do Brasil todo, e esses profissionais colocam as suas agendas, disponibilizam os seus atendimentos, e os pacientes acessam o nosso ambiente lá em afrosaude.com.br, fazem seu cadastro e conseguem encontrar esses profissionais. E tem a jornada completa de busca, agendamento de consultas, pagamento online, temos uma ferramenta de telemedicina que é dentro da própria plataforma, temos as parcerias de prescrição digital. Então, desde 2019, a gente foi aumentando toda essa ideia do que é a AfroSaúde, que hoje a gente considera um hub de tecnologias, porque a gente lançou agora um produto de assinatura chamado AfroSaúde Sankofa, e aí o assinante já tem desconto em algumas consultas e tem desconto com drogarias, benefícios para adquirir medicamentos à base de canabidiol, tudo isso para fazer com que ele pense em outras estratégias de cuidado, mas que o paciente consiga ser também fiel às suas estratégias de cuidado aos seus profissionais, principalmente terapia. A nossa rede tem mais de 2.000 profissionais do Brasil todo e temos mais de 800 psicólogos. E na medicina, a maioria dos médicos são médicos psiquiatras. E a gente, inclusive, luta em ter profissionais médicos de outras especialidades por um problema que é estrutural. O efeito das cotas raciais estão chegando agora, a gente está vendo agora nas universidades, mas principalmente os profissionais da medicina passam por outro processo, que é o processo de fazer uma residência, para adquirir o título. Então, a gente ainda tem esse gargalo de encontrar muitos médicos especialistas em lugares específicos. E aí a gente percebe, por exemplo, que o público de pessoas negras é um público que ainda é resistente para atendimento médico no digital, por diversas questões físico-culturais, também de acesso, alguns, mas a nossa plataforma consegue ser extremamente acessível em termos de segurar uma consulta de tecnologia, mas medicina é uma dificuldade para a gente encontrar profissionais. Então, quando o CFM chega e se posiciona contra cotas raciais em exames de residência, como eles fizeram com o exame da EBSER, com a nota de repúdio, isso trava qualquer tentativa de equidade e de reparação histórica na cadeia de saúde. Então, hoje a FUSaúde tem essa plataforma digital, tem esse produto de assinatura. Saúde mental sempre foi uma pauta extremamente latente e importante para a gente. E aí as empresas começaram a abordar a gente perguntando, temos aqui um grupo de afinidade racial, a gente quer oferecer um benefício de saúde mental exclusivo para esse grupo. Aí a gente vende para empresas esses vouchers de terapia, assim como a gente vende uma estrutura completa de programas de saúde mental, que geralmente são adquiridos por empresas que têm programas de aceleração de carreiras, treinos afirmativos, programas afirmativos, e aí a gente entra com um componente de saúde mental e habilidades socioemocionais para essas pessoas, porque sabemos que muitas empresas não são lugares aí, já entro na área da doutora Simone, seguros suficiente para ter essas pessoas. E a gente entra como esse apoio à saúde mental, dando ferramentas e oportunizando, inclusive, acesso dos nossos pacientes à saúde mental. Muita gente fez terapia pela primeira vez por conta da AfroSaúde, por achar profissional que é alinhado com raça, com outros marcadores, mas também pelo fator preço. E aí a gente vai, aos poucos, também se desenvolvendo, criando outros produtos. Simone, conta pra gente um pouco assim, como que foi essa transição, né, de uma radiologista atuando ali na hermética sala de laudos, né, assim, no bunker. No bunker, e para alguém que foi entrando em saúde mental, saúde corporativa, consultoria em inteligência emocional. O que motivou na tua carreira?
Eu estava muito insatisfeita, assim, eu acho que todo médico passa por um período de se questionar, depois de quase 20 anos de atuação já tinha, quando eu tive esse momento de questionamento, se é de fato aquele caminho que você vai seguir até o fim dos seus dias de trabalho. E esse questionamento me trouxe muita insatisfação. E aí eu fui tentar descobrir, porque eu gosto de cuidar, então eu acho que está com muita afinidade com o que eu escolhi fazer da vida, que é ser médica, mas aquele jeito de cuidar não estava mais me trazendo a sensação de plenitude, o que a gente chama em saúde mental de flow, que é quando você está no máximo da sua potência, no máximo da sua satisfação ali, fazendo alguma coisa. E aí eu resolvi criar uma startup, que era uma startup que seria uma intermediação de venda de medicamentos de uso contínuo, e fui fazer uma aceleração. Fui fazer uma aceleração, e nessa aceleração eu tive contato com o mundo corporativo. E ali, eu descobri com 2 meses de aceleração que eu não queria ser dona de startup. Deixa pro Arthur. Eu não sabia dessa parte. Não sabia dessa parte da tua história. Não sabia. Que ele vai criar uma desaceleradora de startup. Exato, eu desacelerei minha startup, mas eu fiquei num ecossistema que é um hub de empregabilidade, e hoje é um hub de carreiras maternas, de saúde, de tudo, que é o Bitumami, que é aqui em São Paulo. E lá dentro eu descobri inúmeras possibilidades para mim, coisas que eu comecei a fazer meio extraoficialmente, assim, você fala de saúde pra gente? Você não quer fazer? É o Dia Mundial da Saúde, você quer falar de saúde? E aí, a primeira vez que eu falei de saúde, uma amiga minha me chamou, que ela tem uma startup de RH, e eu gostei muito de falar de prevenção e saúde, as pessoas gostaram muito do jeito que eu falei, e eu falei, temos uma questão. E aí eu fui estudar, porque a gente estuda, né? Eu gosto de estudar, eu acho que o médico gosta de estudar de modo geral, mas eu acho que nós, como pessoas negras, a gente se valida muito, porque a gente é provado o tempo todo. Então, eu fui estudar. Então, fui para o Einstein fazer uma formação em saúde mental nas organizações, e aí, nessa formação, eu falei, bom, não quero separar a cabeça do corpo, vamos estudar a saúde de modo integral. Aí fiz medicina do estilo de vida, e aí eu me encantei. E aí a minha ideia era, vou fazer palestras, vou fazer, né, educação em saúde, mas se abriu todo um leque de possibilidades. Eu e o Arthur estamos juntos como conselheiros do Movimento Mente em Foco, do Pacto Global da ONU. Eu fui fazer uma formação de conselho, para atuar em conselhos, porque você começa a impactar nas decisões. Porque a gente faz o trabalho, a gente fala com quem está do nosso lado, a gente faz um trabalho diferenciado, a gente tenta influenciar nas pessoas, mas, de fato, eu acho que a gente precisa mudar onde tem a caneta, o cheque e a chave. E aí, a gente precisa ir para outros espaços para a gente conseguir, de fato, influenciar nas decisões, a gente ter uma visão diferente de todos os negócios, né? Não só dos negócios em saúde, porque a vida da população negra e de todas as pessoas, de modo geral, elas são impactadas em todas as formas de consumo. Então, aí comecei a ocupar vagas de conselho, fui apresentar um programa no Futura de promoção de saúde, que vai estrear agora, enfim. Hoje eu tenho uma consultoria de saúde corporativa, mas eu estou em vários espaços falando de saúde como uma possibilidade real para todas as pessoas. E eu acredito muito que enquanto esse país não for bom para todo mundo, ele não vai ser bom para ninguém. E a gente sabe disso vendo as estatísticas que a gente tem de violência urbana, de índice de mortalidade por todas as causas. Então a gente tem que trabalhar para fazer ser bom para todo mundo. Senão vai continuar não sendo bom para ninguém. Gente, acho que a gente chegou aí no fim da nossa live, mas eu de verdade espero que todo mundo que nos assistiu tenha tido oportunidade de refletir, tenha tido oportunidade de se identificar, rever conceitos, encontrar uma nova visão. E eu acho que encerramos muito bem com essa frase. Enquanto esse país não for bom para todo mundo, não vai ser bom para ninguém. Então, muito obrigado, Arthur, Diana, Simone, por compartilhar a grandeza de vocês, por compartilhar a vida de vocês aqui com a gente. Não tenham dúvidas
de que muitos de nós aqui na BP saímos inspirados pelas coisas que ouvimos. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada. Eu agradeço muito o convite. E acho que é muito importante que a gente despersonalize essa discussão, que as pessoas que ouçam essa conversa não tomem como um apontamento de dedo para elas. A gente está falando de uma conversa sobre sociedade, sobre grupos, sobre milhões de pessoas, sobre mudanças de mentalidade de um país. Então, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre um país. É sobre mudar a mentalidade de um país. Então, para as pessoas se desarmarem. Essa é uma conversa incômoda, as pessoas ficam extremamente armadas, mas a gente precisa desarmar. Sim. Então, eu acho que foi um prazer enorme, né, uma instituição como a Beneficência Portuguesa trazer essa discussão, trazer a gente para discutir. Acho que foi um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigado pelo convite também. Interessante que a gente trouxe sobre a nossa trajetória, trouxemos o assunto e no final que a gente falou um pouco sobre os desafios de nossas carreiras. Então mostra que, como um todo, estamos sendo convidados para falar e para trocar conhecimento da parte técnica, não só sobre trajetórias de dores e sofrimentos que muitas vezes pessoas negras sofrem ao longo da carreira. Então a gente traz uma nova abordagem para falar sobre esse assunto, trazendo uma abordagem técnica, com dados, mostrando que tem problema, mas mostrando que tem solução. E eu fico super feliz de ver um hospital como a BP trazendo esse assunto com seriedade e deixando aqui o espaço disponível para discussão e com pessoas incríveis que estão aqui hoje. Obrigado. Até nosso próximo diálogo de inclusão. Quem não viu a live inteira pode recuperar ela no YouTube ou nas redes sociais da BP.